por que foi preciso que Jesus morresse pelos nossos pecados? Por que Deus não nos perdoou deliberadamente? Dentro da sua soberania, Ele não concedeu graça e perdão a nós, sem precisar que Jesus sofresse e morresse. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes, se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Se você já é inscrito, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para que nós venhamos alcançar mais pessoas com essa verdade. Bom, por que Jesus teve que morrer, teve que sofrer e morrer numa cruz pelos nossos pecados? Por que foi necessário que Jesus passasse por esse processo? Por que Deus não nos perdoou? Para entender isso, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, de onde vem essa ideia do sacrifício pelos pecados, e depois nós vamos entender a questão do pecado em si. Primeiramente, nós precisamos voltar no Antigo Testamento. Nós precisamos ver que Deus instituiu uma lei sacrificial, onde animais eram sacrificados para que houvesse perdão dos pecados. Então os homens, os pecadores, eles iam lá e sacrificavam um animal, levavam o animal, aliás, para ser sacrificado, e esse animal era sacrificado e esse homem era perdoado. Só que, como esse homem continuava pecando sempre, ele é um ser humano, como nós, então ele precisava estar levando animais constantemente para que houvesse essa busca incessante e incansável por um perdão de Deus. Já com Cristo, não. Nós cremos que cremos em Cristo, que cremos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, nós não precisamos levar os animais, porque nós cremos que o sacrifício de Cristo é suficiente. E olhando para o Antigo Testamento, nós vemos que aqueles sacrifícios de animais, eles apontavam para algo maior. Apontavam para Jesus Cristo, em um sacrifício único e suficiente pelos pecados que nós já cometemos, pelos pecados que nós estamos cometendo e pelos pecados futuros que nós vamos cometer. E Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós já fomos perdoados pelos pecados que vão acontecer daqui 5, 10, 15, 50 anos, de tão suficiente que é o sacrifício de Jesus. Mas por que foi necessário Jesus, o Senhor Jesus, Filho unigênito do Pai, que foi entregue naquela cruz? Por quê? Para entender o porquê Jesus, nós precisamos entender o motivo que levou Jesus até a cruz. E o motivo foi o pecado. E o nosso pecado não é um pecado moral simplesmente, não é um pecado contra uma pessoa comum. Nós pecamos contra Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte e nós estamos pecando contra um Deus eterno, nós merecemos uma morte eterna. E não só uma morte física, mas uma morte física e espiritual. Portanto, um pecado cometido contra um Deus eterno tem uma consequência eterna. Para que houvesse uma absolvição eterna também, nós precisávamos de um Salvador eterno. Por isso que foi necessário que Jesus se entregasse em nosso lugar. Jesus é o sacrifício suficiente e eterno feito por Deus. O próprio Deus, por amor, o próprio Deus que ele é justo, ele tinha que condenar o pecado, ele condenou o pecado na oferta, no sacrifício que ele mesmo providenciou. Olha que incrível. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que isso aconteceu. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus providenciou um cordeiro para se sacrificar no lugar de Isaac. E assim somos nós. Nós deveríamos ser condenados. Mas Deus, ele não podia deliberadamente liberar o perdão, porque ele precisava executar a sua justiça. E essa justiça foi executada na cruz do Calvário. Ao mesmo tempo que Deus executou a sua justiça, como ele é um Deus misericordioso, compassivo, amoroso, ele também providenciou o sacrifício para o nosso lugar. Olha que Deus amoroso, que Deus maravilhoso, que Deus grandioso. E nós devemos ter consciência disso, que o nosso pecado ele é eterno. Ele é um pecado, aliás, contra um Deus eterno. Ele é grande, é terrível. O nosso pecado é uma verdadeira desgraça na vida do ser humano. Mas Deus já nos perdoou. Se nós cremos em Jesus, se nós procuramos seguir a Jesus, se nós de fato nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo e ao cristianismo, nós somos perdoados e nós podemos descansar nesse sacrifício que o Senhor Deus nos fez. Louvado seja Deus. Que através desse entendimento nós vamos nos tornar cada vez mais gratos a Deus. Vamos louvar a Deus e vamos ter a consciência que nós não merecemos. Nenhuma obra nossa foi capaz de nos salvar. Portanto, que Deus abençoe sua vida e se esse vídeo edificou você de alguma maneira, compartilhe com as pessoas. Deus abençoe e até a próxima.